Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Esse podcast sempre traz para nossa mesa de reuniões profissionais que são destaque em seus mercados. E hoje, mais uma vez, eu e o DJ Castro temos essa oportunidade, né, DJ? Hoje a gente vai conversar com o Márcio Araújo, da Casa Express, e uma série de outros negócios. Tem uma história extensa aí no empreendedorismo. Márcio, super legal conversar com você aqui. Obrigado por vir trocar uma ideia na nossa mesa de reuniões. Eu que agradeço, eu acho que eu tenho muito para aprender ainda com vocês. Já conhecemos há algum tempo, né? Trocamos algumas informações, conhecimentos. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. Legal. O Márcio, começa posicionando a audiência. Quem é o Márcio? Contando um pouco da tua história, né? Como você chega até esse momento e fala um pouco do Casa Express, né? Então eu já tive a oportunidade de conversar com você em outros momentos, a gente até já fez alguns projetos juntos. E acompanha essa tua trajetória dentro do varejo alimentício há um tempo. Então comenta aí com a gente quem é o Márcio, como é que é a história, enfim. Hoje o Márcio é pai de 2 filhos, casado com a Cristiane há 29 anos. Estou em Blumenau há 18 anos, né, por uma oportunidade que me trouxe para o ramo alimentício, na respectiva trabalhar no varejo. Mas eu comecei a trabalhar lá com os meus 16 anos, com a família, quando eles tinham uma indústria têxtil, mais no norte do Paraná, em Londrina. Sou natural de Londrina, meus pais ainda moram lá, a família, a maioria mora por lá. E o varejo, a indústria, mas era muito ligado a, vamos dizer assim, barriga no balcão, né? Atender o cliente, tínhamos a indústria, mas tínhamos loja de varejo, então a gente fazia todo um atendimento, né? Um desenvolvimento com pessoas também. E aí, meu início foi lá, cursei administração de empresas, segui o caminho por um tempo, trabalhando com a família, né? Que é desafiador para alguns. Sem dúvida. Para alguns, eu acho que tem exemplos e exemplos de família, mas não questiono, não digo, mas às vezes o meu caso principal, a minha mãe era quem estava mais à frente da parte da indústria, ela que começou, né, depois de um tempo com o desenvolvimento, que meu pai veio auxiliá-la. Então, vamos dizer assim, eu fui o primeiro entrante, né? Tenho uma irmã mais velha, mas ela não quis entrar e trabalhar também com a família. Tinha outra área dela, continuou na área dela. E eu trabalhei por alguns anos na indústria ali junto com a família, mas quando eu me casei, né, aí em paralelo eu acabei montando uma loja de varejo minha, independente da família, e comecei já fazendo dois trabalhos, vamos dizer assim, no mesmo tempo. Isso, minha esposa, a gente já se conhecia, acabou vindo, trabalhando e continuando o trabalho dessa loja que a gente tinha, que era uma loja de varejo específica de roupas. E aí, os momentos de família, acho que chegou um momento que precisava haver mudanças nesse caminho. E aí, a partir disso, eu fui continuar com a minha loja e acabei montando uma indústria têxtil também, pequena, para abastecer a nossa loja. E aí nós acabamos montando ali no varejo mais 3 lojas de varejo e uma loja de atacado para vender o que a gente trabalhava. Continuamos isso acho que por uns 3, 4 anos. Só que a minha esposa tem o lado da família dela, né? Então, num dado momento, a família dela está ligada no agro e também começaram a nos questionar muito, porque eles estavam todos longe, só a filha que estava ali comigo, né, morando em Londrina. Eles eram natural dali e acabaram indo para o Mato Grosso.
E aí chegou um momento que começaram a nos cogitar, né? E acabou que, num dado momento, beleza, vamos entender o que é esse mundo, vamos para mais uma oportunidade. Foi assim que eu enxerguei, né? Um novo aprendizado. Realmente foi uma mudança muito grande. Eu, norte do Paraná, fui criado, né, de certa forma, vinculado muito à área rural, Sim, mas tem era água, sítio. né? Mas... Era sítio, era aquela coisa de final de semana, sim. chácara do tio, sítio do pai. Então, reunião de família era sempre nessa área e a gente vivia, mais nada fazendo produtividade ou desenvolvendo. Então a gente foi para lá encarar essa nova oportunidade. E aí eu acabei abrindo mão do que a gente tinha, vendi a indústria e as lojas, né? O pessoal, graças a Deus, deu continuidade. E aí nós fomos para essa área do agro, vamos dizer assim, né? Entender e viver o mundo do que era o agro. E aí eu digo que foi primeiro ou segunda oportunidade de entender realmente o que era esse mundo lá fora, o que eram as cobranças, as exigências, né, necessárias, e entender de outros negócios. Eu acho que isso foi o ponto-chave, né, de saber como que as coisas acontecem e começar a enxergar o que é o negócio que a Mega faz, o que é o negócio específico do DJ na atividade do marketing, o que é entender uma outra indústria metalúrgica. Eu comecei, acho que me despertou, já tinha uma curiosidade muito grande, mas cada vez me despertou a conhecer mais negócios, mais empresas, mais atividades e tudo nesse sentido. Então foi uma virada de chave bem grande, mas literalmente para ir lá fazer o serviço do operacional, para aprender, para lidar com gado, para formar a terra, para fazer todo esse desenvolvimento, né, necessário para entender, né? A gente olhava ou olha muito hoje desmatamento, mas como que ele é feito, como que ele precisa ser feito, como que é para chegar numa terra produtiva, como que é o melhoramento ou plantio do pasto, ou se eu vou fazer uma lavoura, como que eu vou preparar tudo isso, né? Então foi uma experiência formidável, lidar com pessoas operacionais, vamos dizer assim, completamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito comprometidos, né? E a experiência de trabalhar com o outro lado da família, né? Eu falo que um momento eu rompi, ou eu criei um momento com a minha família trabalhando junto, e aí a gente foi viver uma outra experiência, que também é um outro mundo, né? Vamos dizer assim, é uma outra criação, uma outra referência. E foi fantástico. Eu digo que foi um dos grandes crescimentos que eu pude ter, de experiência e de oportunidade. E aí, como é família, eu acho que eu tenho um problema com essa relação, porque eu passo a entender, e hoje, né, tocando o nosso negócio, que a gente precisa ter comprometimento, a gente precisa ter entrega, a gente precisa saber das nossas responsabilidades, né? Então, foram momentos que foi maravilhoso, o aprendizado foi muito bom, mas lá também tinha uma família, né? Minha esposa tem um irmão e mais uma irmã, então eles são em 3 também lá. E, como disse, a brincadeira que hoje existe aí na família, a gente é agregado, né? Sim. Então, mas eu acho que foi maravilhoso, foi o seu tempo necessário. Eu fiquei por 6 anos no Mato Grosso, morei em Coxim, no Mato Grosso do Sul, depois mudei para Sinop, quando adquirimos uma propriedade lá, que daí foi fazer uma expansão, e 5 anos literalmente trabalhando, focado nessa propriedade, até ver uma virada muito grande. E aí chegou um momento que eu com a minha esposa falamos assim, olha, eu acho que tá na hora da gente criar o nosso caminho, voltar a cuidar das nossas coisas, assim, no sentido de construir, né? Eu acho que esse foi o principal fato, porque a gente estava na fase dos 32 anos, 32 anos, então tinha uma vivência muito boa, mas essa vontade ainda de fazer algo, de construir algo e desenvolver.
E aí, a partir disso, começamos a olhar outros negócios, outras oportunidades, e surgiu a oportunidade de entrar no ramo de supermercado, trabalhar com varejo alimentar em Blumenau, né? É bem curioso porque eu tinha... Totalmente diferente. Totalmente diferente, porque eu era de Londrina, e estava morando no Mato Grosso, estava em Sinop, e vi parar em Blumenau trabalhando com supermercado. Mas é que nesse meio do trajeto ali, eu conheci se tornou um amigo, a Mauri, que tinha um supermercado em Coxim. E a gente acabou criando um relacionamento, uma proximidade e tal. E o Almauri passou alguns altos e baixos, e naquele momento ele chegou a me oferecer o supermercado dele. Lá em Coxim. Lá em Coxim. Cara, tô numa situação meio delicada, precisando fazer uns ajustes e vou vender meu mercado. E ele sabia como era. Eu estava procurando alguma coisa envolvendo e nesse meio do caminho começamos a conversar. Começamos a... Mauri, vamos lá e tal. Na realidade, ele tinha me chamado para ser sócio. Falei, Mauri, nós somos bons amigos, mas não vamos misturar as coisas, né? Uma coisa independente da outra. Não, mas tudo bem, então tu assume, tu toca aqui e vê como que a gente pode fazer, eu te auxilio e tal. Começamos essa conversa, assim. E aí, tudo bem, aconteceu. Eu conhecia o seu Mário Simiantkowski, que era daqui de Blumenau, é ainda, né? Hoje mora em Balneário, e era da rede Amigão de supermercados. Certo. E o Mário, eu conheci e acabamos criando uma amizade. Ele era muito amigo do meu sogro, né? De longas datas. Tinham feito os negócios junto de gado, mas fora isso, eles tinham uma amizade muito grande. E como estava ali na família, proximidade, toda vez que se encontrava na temporada em Balneário, estávamos junto, churrasco junto, amizade junto, às vezes no meio do ano estava aqui junto, o Oktoberfest acabava vindo. E aí eu falei, poxa, seu Mário é uma pessoa de referência para eu trocar uma ideia com ele. Até porque o Mário conhecia a região de Coxim, ele tinha uma propriedade lá numa cidade vizinha do Mato Grosso do Sul, e eu vim conversar com o Mário, né? Bem aberto, despretensioso, como disse, buscando mais uma vez conhecimento com quem conhece, quem está vivendo, quem estava no meio da situação, né? E aí conversei com o Mário, trocamos várias ideias, ele falou, eu acho interessante, tem um potencial, né? Olha por esse ângulo e tal, e quase no final da conversa ele falou assim, tá, mas por que tu não vem para Blumenau montar um supermercado? Por que tu vai para Coxim? Coxim, com todo respeito, mas é uma cidade pequena, já centenária, né? Mário, porque é oportunidade. E outra, aqui em Blumenau eu não tenho referência, eu não tenho contato, meu contato é o senhor, tal. Aí ele me abriu, falou assim, olha, eu estou com uma oportunidade aqui para abrir um supermercado e estou precisando de um investidor, de um parceiro para a gente fazer a coisa acontecer. Aí, a partir daquele momento, a gente começou a conversar a respeito disso, né? Ele abriu já o projeto, como que estava, o que ele tinha na mão, e claro, numa proporção, num peso, numa medida, eu tinha filho pequeno e tudo mais, é muito melhor a Blumenau, nossa, sim, aqui, né? Escola, e toda uma infraestrutura, e acabamos topando, como diz assim, e formando uma sociedade e se desenvolvendo com o Galegão na época, que foi montado na Fortaleza, que foi a nossa primeira unidade lá na época, que era Amigão, né? Era a rede Amigão, e aí a gente abriu como Amigão. O Amigão da Fortaleza a gente abriu em dezembro de 2007. Então, foi uma história muito interessante, porque nós saímos de um terreno, construímos o prédio, fizemos instalações e inauguramos a loja. Então, eu vivi todo esse processo. Montagem de loja, compra de equipamentos, compra de material, né? E daí eu fui com um pouquinho do conhecimento de vendas, de trabalhar com varejo, de trabalhar com essas pessoas, mais uma oportunidade de aprender. Então, graças ao seu Mário, isso eu tenho que agradecer, e sempre da oportunidade que ele me deu de
conhecer, né, aprender mais uma área. E a partir dali que a gente começou a nossa história em Blumenau e com o ramo de supermercados. Legal. E aí começa com um amigão ali na Fortaleza e depois transita dentro desse processo até chegar agora no Na Casa Express. Nós temos 18 anos hoje de história, de certa forma, no ramo de supermercados. E aí a gente construiu numa situação. Começamos com o Amigão. E o Amigão existia já em Blumenau, mais 5 lojas. Ok. Que o Mário era sócio dessas 5 lojas. Existia uma estrutura com uma central de compras que foi essa estrutura que eu entrei para participar. Ok. Só existiu no passado o Amigão maior, com mais lojas, mais redes, acho que teve até em Jaraguá do Sul e outras regiões, mas no momento quando eu cheguei já havia sido separado essa sociedade, né, que eu não conheci, mas eu soube da história que surgiu o supermercado Crisce para uma parte da sociedade e o Mário e os demais sócios continuaram com a Rede Amigão e eu entrei na Rede Amigão. E aí nós trabalhamos ali por volta de 2 anos como Amigão, né? Só que a gente tinha uma característica porque era uma loja nova, num bairro que estava em crescimento e continua em crescimento, e começou-se a criar alguns trabalhos nossos diferenciados do que a rede fazia. Ah, sim, porque loja nova, visão nova, empreendedor novo. E aí a gente começou a entender esse mercado e essa oportunidade, e aí quando você faz uma rede, que era uma loja no Belchor, em Gaspar, e as demais lojas em outros bairros dentro de Blumenau, você começa a ver que tem particularidades, que você precisa... o bairro, como era a gente estar ali próximo, aquele atendimento pessoal com o cliente, as particularidades que às vezes você tem, a oportunidade de desenvolver um produto novo na tua loja, né? Na época tinha muito carne temperada, tinha essa liberdade de fazer carne temperada, então você tinha um tempero que era diferente do outro, um corte de carne que você fazia que era diferente do outro, e assim vai o desenvolvimento. Nós começamos a verificar que tinha muita oportunidade. Mas aí a dificuldade de uma rede com você mais também preso um padrão, 5 sócios, né, de certa forma, porque cada loja, o Mário tinha um sócio, e aí cada um olhava de uma maneira, e eu falei, não posso perder a oportunidade, né, começamos a desenvolver novos negócios ali, e aí sempre levando para a rede, mas infelizmente nem sempre a rede aceitando e dando continuidade. Então chegou um momento que foi em 2010, em março de 2010, né, a gente planejou em 2009 e fez a virada, a transição de Amigão para Galegão. Né? E aí a loja aquela da Escola Agrícola veio depois. Ela veio. Nós fizemos em 2010 a virada, em março a virada do Amigão, né, da Fortaleza, vamos dizer assim, para Galegão. E se eu não estiver enganado, foi em setembro ou outubro nós abrimos a loja da Escola Agrícola, mas ainda pequenininha na esquina da José Deck. Já como Galegão. Então foram esses momentos que a gente criou uma marca, vamos dizer assim, uma referência, uma identidade, e era curioso porque às vezes os clientes acabavam transitando entre as lojas do Amigão, né, e nos questionavam, e aí começou a ser conhecido como o Amigão da Fortaleza, aí a gente fazia ações diferentes, então começa a gerar um conflito que, né, não foi inevitável. A gente tentou até por um tempo fazer parcerias ou continuar comprando, utilizando a estrutura que existia, né? Mas não chegou um momento que falou, não dá, vamos traçar nosso caminho, e aí a gente se separou nesse sentido e continuou como Galegão. Legal. E aí seguimos construindo a nossa história aí dentro do período, né? Em 2010 foi quando a gente abriu a segunda unidade na loja ali da Escola Agrícola. Aí, graças a Deus, foi muito bom, foi um sucesso interessante ali, e a loja ficou pequena,
E aí a gente passou a procurar e desenvolver. E nesse sentido a gente fez uma negociação e abriu a loja, né, transferiu a loja para a escola agrícola ali do lado do Sedup. Sim. Né? 2 quadras mudamos, mas uma loja maior, ampla, com estacionamento e uma série de situações. E nesse foi a segunda unidade. Nos fixamos ali, já com uma estrutura, vendo as necessidades, às vezes vendo alguns gargalos, porque você acha que cria volume, começa a existir outras exigências, necessidade de olhar a concorrência crescendo, a briga de preço em algumas condições, e aí a gente continuou fazendo esse trabalho. Na sequência a gente abriu a loja de Gaspar. Lembro. Na sequência acabamos abrindo a loja no Belchor. Depois abrimos a loja da Nereu aqui do lado, que na época se chamava Casa Galegão. Sim, lembro. Né? Com a particularidade... Já era um conceito um pouco diferente, já, né? Era um conceito mais premium, né? Isso. Eu até diria um pouco diferente, Roberto, porque infelizmente ali, no passado, existiu uma loja que veio com esse posicionamento premium e gourmet, né? Vamos dizer assim, muito elitizado. Antes ali? Isso. O prédio tinha sido construído para... era o Zone Express. Verdade. O prédio foi construído, foi todo feito e se instalou na época o Zone Express. Infelizmente não deu certo, ficou um bom tempo o imóvel parado. Aí o proprietário do imóvel nos procurou, veio, chamou, vamos negociar, vamos ver, vamos entender. Desde o princípio nós entendemos que era uma operação diferente, né? Que tinha um conceito diferente do que era o trabalhado no dia a dia do Galegão. Sim. Que era muito mais a proximidade. E aí o lado que eu nunca gostei de explorar isso como o empório ou o gourmet, mas como eu vou citar um exemplo para vocês. Num supermercado normal do Galegão, eu tinha 10 marcas de macarrão. De repente, 2 eram importadas ou eram selecionadas, grano duro, algum diferencial. E o restante, 8, né? Só que quando você olha numa prateleira, 10 marcas, 10 variedades, e 2 com pouco fluxo comparado à realidade, ela pouco aparece. Tá certo. Aí quando nós viemos para cá, nós fizemos o quê? Nós só trouxemos os produtos selecionados, os produtos de qualidade. Eu não trouxe marca de combate, eu não trouxe, né, a terceira marca e assim por diante. Então, nós começamos a aparecer na loja, o cliente vinha na loja, às vezes da própria... Tá, mas eu não vejo lá nessa loja isso aqui. Aqui você só tem produto... Tinha lá. Mas essa era a percepção. Então a gente estudou o mercado aqui, a gente trouxe esses produtos aqui, até pela loja ser pequena, houve essa situação. Mas eu preciso entender que o nosso foco era atender o cliente do dia a dia, né? Na sua compra, na sua posição. Pelo posicionamento da loja, a gente sabia que o cliente às vezes não viria ali para fazer a sua compra, ou chamado rancho, a compra do mês, mensal, né? Então era muito um trabalho de reposição. E aí começamos a trabalhar esse formato, mas sabendo da diferença do que representava, né? E com a estrutura que a gente tinha, sempre dificuldade com mão de obra, precisando atender gente para gerenciar a loja, ou gente para trabalhar no comercial, nos auxiliar na parte administrativa, você sempre olhava e falava assim, não, eu preciso de um comprador para cuidar dessa loja, ou um olhar diferente para aquela loja. Mas como a participação dela era pequena, você começava a fazer um trabalho, dali a pouco você estava com um gargalo num outro lugar. Fulano, vem para cá, vai atender a demanda que tinha maior das outras 5 unidades. Então, a loja sempre foi uma oportunidade, mas era difícil, porque eu vejo e admiro hoje, converso com alguns amigos aí supermercadistas que estão, né, na rede, trabalhando com supermercado e trabalhando com atacarejo, com as diferenças, as realidades que existem. Hoje a gente nota que devagar as coisas estão se aproximando, né? O atacarejo com algumas mudanças, o supermercado
de bairro ou regional se mantendo o supermercado e voltando a ter o seu valor, né, o seu peso na realidade, mas esse era o desafio, porque o atacarejo exige algumas coisas que o supermercado tradicional não trabalha. O atacarejo você precisa reduzir custo absurdamente, então a tua oferta muda. É um conceito diferente do outro, né? E ali essa nossa realidade de loja precisava dessa mesma atenção, né? E aí foi um negócio que continuamos trabalhando por um período e em final de 2018, eu me lembro bem, era em novembro de 2018, a gente foi procurado, já tinha sido procurado algumas vezes, especulação, quer vender a loja, a rede, a empresa, tal, mas nunca aquilo fluiu. Nunca foi oficial. Né? E não, na realidade, eu falar para vocês, nunca foi meu pensamento. Mas aí apareceu um grupo, uma empresa específica que nos apareceu, sentou, pediu uma reunião e veio sério. Eu falei, cara, primeira coisa, nós estamos em final de ano. Agora é o período que nós temos para vender, para trabalhar e não é hora de pensar nisso. Mas se realmente vocês têm interesse, depois de 15 de janeiro me procura, que nós vamos sentar e conversar. E isso aconteceu. Depois de 15 de janeiro, esse pessoal veio, nos procurou, sentamos, conversamos. Realmente tinham muito interesse em adquirir a rede. E aí eu falei, bom, agora é uma nova experiência na minha vida. Vamos entender como que esse mundo funciona. Vender uma empresa, uma estrutura, né? Toda uma condição montada. Mais uma vez eu fui procurar ajuda. Achei bons profissionais, né? Tive a indicação, aqui eu tenho até que falar do Dr. Samuel Eberhard, que ainda era nosso advogado, mas na época é advogado e se tornou, acho que um amigo, né? Uma pessoa de confiança. Eu procurei a ele, que nós já tínhamos conversado algumas vezes, de situações de venda de empresas, fusões, né? Aquisições e alguns fatos, e ele me indicou uma outra pessoa, um consultor, específico dessa área, que fazia muito desse desenvolvimento de trabalho, e a partir daí eu fui conhecê-lo e entender como que se faz isso, né? Porque não é simplesmente quanto vale a empresa. Sim, sim. Qual é a realidade? Qual o momento? Qual a posição do mercado, né? Toda essa avaliação e tudo mais. E aí foi muito interessante que até eu passei a conhecer melhor do que era o nosso negócio. Com certeza. O que valia, o que representava, fazer o que era. Diligence, fazer um escrutínio profundo, né? Exatamente. E aí, com um detalhe, né? Saindo daquela visão de dono. Sim. Né? De Isento, às vezes querer amor, né? ficar com muito amor e olhar por realidade. Então, em muitos momentos, nós sentamos na mesa e eles falavam assim, é isso, é 10. Falava, não, esse princípio tem que valer 15. Né? E aí eu fui entendendo e fomos construindo uma relevância, eles com a visão deles, e aí também uma análise de mercado, uma análise do que era a nossa região de Blumenau, o que era a concorrência, o que estava acontecendo nesse mercado, e até mesmo por ter sido procurado. E naquele momento foi bem curioso, que ele falou assim, ótimo, chegamos numa referência, até foi no começo da nossa conversa, ele falou assim, podemos fazer um trabalho, mas com uma condição. Por mais que você foi procurado por uma empresa, por um grupo, mas nós vamos oferecer no mínimo para mais 2 empresas no mercado para entender o que isso vai acontecer, como que vai ser feito. Sim. Eu falei, para mim tranquilo, sem problemas, né? Vamos fazer. E fizemos todo o levantamento, fizemos essa análise e partimos para esse lado de ele oferecer, né, ou entrar em contato com outras empresas do ramo, com as características, com os perfis, com a mesma, entendemos o porquê que fomos procurados, o que estava acontecendo naquele momento, e aí, a partir disso, definimos, ele passou as informações, né, para o grupo que nos procurou, e deixou claro, do mesmo jeito eu vou procurar outras empresas, porque essa é uma realidade, já que nós vamos abrir para o mercado, que isso aconteça assim. E foi bem curioso, que acabou surgindo,
né? Nós acabamos realizando a venda da empresa em 2019, no meio de 2019, mas foi para a RedeTop. Que curiosamente não era quem nos tinha procurado, né? Mas aí foi o fato da sinergia, de entender o negócio, de todo o potencial que existia, né? A RedeTop acabou adquirindo as lojas e com muito ligado, foi muito curioso, e é isso que eu admiro, eu sempre admirei a RedeTop. Até no passado eu fui conhecer como que era a Suvale, como eles começaram com essa união de vários supermercados, né? Converso com o Paulo, com a Grazi, pessoal que fez parte da RedeTop no passado e hoje, como eles estão, até porque eles unificaram 100% da operação, que eu falava, poxa, já é um desafio tocar um negócio, agora com tantas participações, com tantas situações, né, eles têm um mérito muito grande, uma história muito bonita que foi construída. E daí aconteceu de dar certo e ser realizada a venda para a RedeTop. No começo eu não era favorável, não tinha esse pensamento, mas ao mesmo tempo, com essa análise, com toda essa vivência, eu entendi todo o mercado, como estava acontecendo, como estava fluindo. A RedeTop, se eu não me engano, na época, ela já estava com 24 ou 25 lojas, né? E então já tinha uma estrutura, já tinha tudo o que eu sofria com o centro de distribuição, compradores para cuidar de cada categoria, de cada departamento, olhar para o marketing, eles já estavam estruturados. E aí é o que a gente olhava para redes maiores ainda, como o Giasse, como o Angeloni, já estavam mais estruturados ainda. Então, literalmente era aquele desafio, né? Você, para se manter na concorrência, tinha que crescer, mas o outro também estava correndo e crescendo, e foi muito interessante esse momento que eu acho que a gente chegou e falou assim, não, ok, vamos fazer essa negociação. Só que no meio do caminho, foi muito curioso, porque a RedeTop sempre buscou muitas informações, e eu acho que esse é o centro da coisa. Eles sempre deixaram claro que eles tinham interesse e o foco era supermercado. Eles têm o produto ideal ali, o perfil correto, né? Exatamente, o que realmente tinha. E eu me achava estranho, porque nas conversas, nos levantamentos, em números, eles questionavam muito os números da antiga Casa Galegão, que se tornou Casa Express. Sim. Mas no final das contas era porque eles não tinham experiência e expertise nesse modelo, né? E falaram, olha, tá fora do padrão. Tá fora do padrão. Mas até então a negociação era empresa, porteira fechada, todas as operações, todas as lojas, né? CD e tudo mais que a gente tinha, central de produção, era o que ia acontecer. Aí, claro, na negociação ficamos ali num embate, um valor aqui, outro valor ali, uma condição acolá, uma condição acolá. A pessoa que estava nos orientando, né, fazendo todo esse meio de campo, foram algumas reuniões, nem fale, porque olha, é história. Chegaram a montar uma proposta e falaram assim, daí ele, quando nos apresentou, falou, olha, a RedeTop não tem interesse em continuar com a loja, com a Casa Galegão. Esse formato, eles vão, se eles ficarem com a loja, eles vão encerrar. Então a proposta deles é essa daqui, nessa condição assim, e vocês continuam com o Casa, mas sem o nome Galegão, né? Mas desvinculando o Galegão. Olhamos, pensamos, fomos daqui, de lá, poxa, mas como que já é difícil uma operação, como que eu vou fazer uma operação sozinho? E aí foi muito interessante, porque nesse período, eu acho que foi primordial que a gente conseguiu construir uma proximidade e uma relação com bons colaboradores, pessoas que cresceram com a gente, que continuam trabalhando comigo hoje, ou que por um tempo não trabalharam e hoje voltaram a trabalhar comigo, mas eu tenho o exemplo do Roberto, né, que começou comigo lá atrás, na primeira loja, em 2007, ele era conferente. É até curioso que esses dias, a CATS, Associação Catarinense de Supermercados, que a gente faz parte,
está fazendo um trabalho, uma divulgação, o que é o supermercado, e falando dos apaixonados por supermercado. E eu falo que é uma realidade porque eu me apaixonei por supermercado. E o Beto participou de um material, de uma entrevista, né, e ele conta um pouquinho da história dele, como foi. E é verdade, eu vi o desenvolvimento dele, porque ele foi, na época, a pessoa que começou como conferente, e quando nós vendemos a rede, ele era o nosso gerente operacional, que cuidava das 6 lojas, né? Então, poxa, teve tempo? Teve, mas teve dedicação, teve vontade, e cresceu e se desenvolveu, né? Então, isso é muito importante a gente falar das pessoas que nos acompanharam. E como o Roberto, a gente tem vários outros colaboradores ali, de várias áreas, né? Tem um exemplo do Fabrício, que foi um rapaz que trabalhou com a gente. Ele, no começo, era entregador, né? Ele entregava o rancho na casa do cliente, mas ele era uma referência tão grande, tão importante, porque ele estava lá, sim, ia na casa do recebendo a informação do cliente, tratando com o cliente, né? Nós tivemos, infelizmente, ele teve um problema de saúde, faleceu nesse ano, mas foi um cara que, por um período, saiu e voltou e estava trabalhando com a gente. Mas ele, de entregador, passou a ser conferente, de conferente nos auxiliava na organização de depósito, era um cara que já estava conhecendo de operação, né? Era muito bem quisto por todo mundo. E outra coisa, preocupado com a operação, com o funcionamento. Então, esse lado foi muito positivo, que eu consegui construir essa relação com boas pessoas, bons profissionais da área. E aí, na época, quando aconteceu isso, eu fiz isso. Eu chamei o Roberto, sentei, cara, tá acontecendo assim, assim, assim. Até então não tinha aberto para ninguém, tinha, né, toda uma documentação, pânico, né? Mas naquele momento eu falei, cara, isso tá acontecendo, é desse jeito, mas eu queria, hoje, a tua visão, o que tu acha desse negócio? Porque como ele acompanhava a loja, ele já passava, ele já sabia, tem essa dificuldade, nós sofremos com isso, nós já sabíamos que precisava de gente para olhar para ela com um formato diferenciado. Aí ele falou, olha, Márcio, acho que vai acontecer. Até minto, deixa eu colocar uma coisa, por que surgiu o motivo. A minha esposa, no dado momento, olhou e falou assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Né? Ela falou assim, não, vamos vender? O que eu vou fazer? E é curioso porque, num princípio, assim, ela nunca trabalhou no sentido de uma empresa, de horário, de responsabilidade. Tinha as responsabilidades de casa e responsabilidades quando nós casamos, da nossa operação pequena, mas depois nós fomos trabalhar no agro, ela me acompanhava em algumas situações, mas cuidava da casa, cuidava das crianças. E quando nós viemos para Blumenau, ela voltou a ter uma atividade, a ter um compromisso, a se engajar naquilo ali, né? Ela falou assim, os filhos já estavam crescendo, ela falou assim, o que eu vou fazer? Acho que naquele momento bateu uma preocupação. Eu falei assim, não sei, não. Aí, com a proposta da loja, falou assim, não conseguiríamos fazer essa loja funcionar, trabalhar, as coisas foram se encaminhando para isso, né? Foi. Para ter isso acontecer, eu falo que graças a ela que a gente está construindo essa nova história com a Casa Express. Aí eu falei, Cristiane, sentamos, fizemos alguns números, algumas contas, algumas realidades, mas ainda assim chamei o Roberto e sentamos conversando. Beleza, então é isso que vai acontecer. Aceitamos, fizemos a venda do Galegão e ficamos com a casa, que deixou de ser Casa Galegão e passou a ser Casa Express. Aí tem um ponto interessante, né, porque normalmente quando vende-se uma operação, você tem não competição, alguma coisa, mas que são realmente modelos de negócio totalmente diferentes, né? Foi sinalizado a Rede Top falou, eu não quero porque é outro formato, né? Um formato totalmente diferente. E foi muito interessante porque isso eles colocaram na documentação. Né, essa autorização para que a gente operasse e aceitasse naquele modelo, naquele formato, com as características descritas para não haver competição ali, conflitos, né? Então, foi visto e foi olhado para isso. E realmente, aí eu entendi mais uma vez as características de cada negócio.
né? Que mesmo a gente falando de supermercado, mesmo falando de varejo alimentar, são muitos formatos, são muitas possibilidades que você pode fazer. Às vezes é errado que as pessoas, existe algumas formas de leitura, né, da linha de alimentar do varejo, até 4 checkouts, até 10 checkouts, acima ou até, né, para se determinar que é hipermercado, supermercado pequeno porte, de vizinhança e assim vai. Mas às vezes tem a sua particularidade. Eu canso de falar hoje para fornecedores que nós temos um desafio. Ele não pode mais olhar nessa característica, porque a minha forma de atuar é uma e de repente um outro supermercado pequeno de outro bairro é outra. Uhum. Aí quando ele começa a ver o mix de produto, aquilo que a gente oferece, não se adapta tem à realidade da vizinhança, do mercado local, porque tem muito isso, né? Sim. É o tamanho da loja também, é claro, que isso cria limitações, e é uma operação totalmente diferente de um supermercado, né? Mas tem essa questão que hoje é tendência, né? Você ter o mercado de proximidade, né? Isso que tá, ou do bairro que vai se adaptar à realidade mesmo. Aqui do Jardim Blumenau é uma coisa, ao mesmo tempo. Da Vitor Condra. E outros bairros vão ser características completamente diferentes. Exato. E foi muito interessante, porque hoje eu vejo que o trabalho que a gente construiu lá atrás no Galegão se replica muito na loja, na Casa Express. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos essa proximidade com o cliente. Nós sempre trabalhamos a proximidade com o nosso colaborador. Era o conceito, né? Para ter essa relação. E o desafio era manter isso, que você acaba necessitando de mais mão de obra, de oferecer produtos de qualidade, de oferecer um padrão, mas brigando só por preço, que em muitos casos era isso. Então, eu acho que essa construção, esse período todo que a gente trouxe, que a gente viveu, é o que a gente traz hoje para a Casa Express. Porque o nosso propósito hoje é oferecer para o cliente qualidade, é oferecer frescor, né? É oferecer o melhor produto e o melhor serviço. Não estamos discutindo o preço, né? Porque o preço, sim, cada produto tem o seu valor, mas, por exemplo, café Melita é café Melita em todo lugar. Coca-Cola é Coca-Cola em todo supermercado. Mas o tomate, a maçã, nós estávamos comentando um pouco antes, o pãozinho francês, a cuca que você trabalha, porque hoje no nosso negócio nós temos uma padaria, eu falo assim, nós somos uma padaria, né? Dentro de todo o mix que a gente oferece, de toda a qualidade que a gente põe nos nossos produtos, não é um produto convencional ou de supermercado. Então é esse posicionamento que a gente vem explorando, tanto a proximidade com o cliente, quanto o valor dos produtos, desse diferencial, do frescor, da qualidade e tudo mais. Né? Então, e eu falo assim, a gente se insere muito na comunidade, a gente está próximo, a gente é o vizinho que está ali, literalmente, né, comprando todo dia, comprando seu pãozinho de manhã, buscando de tarde uma rosca, faltou uma coisa para o almoço, ele vem comprar, no sábado ele vem bem tranquilo fazer uma compra maior, porque aí ele vai fazer um churrasco, ele vai fazer uma janta para a família. Então tem essa construção que acaba acontecendo, e o cliente está, de certa forma, com uma frequência muito grande na loja, e é esse relacionamento que acaba tendo com os colaboradores e com toda a nossa estrutura, né? E como que foi o processo para aí se adaptando à realidade ali né, no primeiro endereço da Casa Express, com esse novo modelo, ela foi dando certo, e a decisão de agora não vou ficar só com uma unidade, vou expandir, vou voltar a expandir o negócio. Mas foi bem curioso que a brincadeira nossa no passado, quando a gente começou, né, foi assim, 6 meses, tá tudo certo, tranquilo, e vai ser um sossego, né? O fato, DJ, é que nós viemos numa construção da Casa Express, e essa construção não para, ela não pode parar, porque é isso que eu falo, esse formato de negócio que nós estamos trabalhando, ele é muito delicado, ele é muito, necessita de atenção. O que é a linha de produto que está se trabalhando hoje? O que é a novidade do mercado? O que é uma receita? Qual é a exposição? Qual é o equipamento, né?
O ano passado começamos a trabalhar com a rotisseria interna na loja, né? Então, você precisa estar cuidando disso. E a gente vê que essa construção aconteceu quando nós fomos para dentro da loja, começamos a estar ali, a conviver com o cliente, a escutar o cliente. A pandemia foi um divisor de águas muito interessante, né? Porque no começo nós tínhamos uma lanchonete, um café junto com a padaria, uma participação muito alta dentro do nosso faturamento, e quando parou, literalmente aquilo zerou, né? Então a gente teve que se reinventar. E aí começamos a cuidar do hortifruti, começamos a cuidar muito mais do açougue, dos frios, e voltamos a investir de novo na padaria, mas não mais com a lanchonete, não mais com o café, né? Aquela ideia de padaria para o cliente estar ali com frequência comprando e levando o produto para casa. Então a gente foi construindo, né? A gente vem numa crescente, numa evolução, e aí é o que eu falo, olhar para o nosso negócio por metragem quadrada, por número de checkouts, é muito atípico, porque eu preciso olhar o número de cupons, o perfil do cupom, o perfil da compra, né? Então, hoje essas referências, nossos números são muito altos em relação a um mercado, em relação à venda por metro quadrado, área de venda por metro quadrado, a venda por checkout, ou a venda por colaborador, né? Então tem essas características, e ali nós temos uma variedade muito grande de perfil de cliente. É o morador? É o cara que trabalha na região, que precisa fazer uma reposição? Na escola, ali na é o aluno que está na escola, da faculdade, quem trabalha no entorno, que, né? Então é muito grande. É o cara que às 7 horas da manhã a gente abre, com fila na padaria, pegando pãozinho para ir tomar o café, né? De várias formas, ou porque vai trabalhar, ou porque veio comprar para levar para casa do patrão, e assim por diante, até o final do dia, vendendo às vezes a reposição, porque o cara quer o produto para o café da manhã, né? Então, esse perfil a gente foi conhecendo e foi entendendo. E aí, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quase 2 anos, nós entramos nessa situação de entender quem era o nosso cliente verdadeiramente. Porque, curioso, né? Se fala muito em CRM, informação dos dados do cliente. A gente fazia um trabalho, fazíamos isso na época do Galegão, e no Galegão a gente chegava a 70%, 72% de identificação dos clientes no caixa. Aqui começamos a fazer um trabalho na Casa Express e não passava de 40%. Poxa, mas como não? Nós estamos tão perto do cliente, por que o cliente não se identifica? E a gente foi querer entender mais ainda quem que era o cliente. Quem que são esses clientes, que pelo menos mais 30% que deveriam se identificar, que não se identificam? Foi esse perfil que a gente começou a identificar quem era o cliente. É o cliente que tem pressa, é o cliente que veio para pegar um lanche, né, que às vezes não quer se identificar. E tem o cliente que às vezes está todo dia ali e mesmo assim também não quer se identificar. Então, nós começamos a fazer um estudo do nosso negócio, numa segunda fase, do potencial do bairro, qual era a característica, quais eram esses princípios, e aí, junto com esse estudo e pesquisa que a gente contratou para uma avaliação de Blumenau, né? E aí nos posicionaram os potenciais, regiões e tudo mais, para a gente entender esse mercado, né? E aí, a gente gosta de empreender ou gosta de arrumar alguma coisinha a mais para fazer, vimos esse potencial que tinha no bairro Vitor Conde de instalar uma unidade lá. E aí que, há um ano atrás, a gente começou a tratar com o dono do imóvel, fazer todo o preparo, toda a organização para instalar a nova unidade no Vitor Conde. E ali aumentou bastante a área do mercado. Sim, lá nós conseguimos ter as dores da loja atual, né, que é pequena, que é corredores às vezes limitados, a exposição de produto. Então, o que nós fizemos lá? Nós melhoramos a área de circulação, melhoramos a exposição de produtos, né, para deixar a experiência de compra do cliente, para deixar a loja muito mais agradável no contexto da sua compra. Porque a gente diz assim, o cliente faz na loja o perfil que ele quiser de compra, né? Se hoje você precisa sair daqui, sua esposa pediu para tu pegar determinados produtos, você chega na loja, para o carro na frente, entra rapidinho, uma loja pequena, você sabe até onde está o produto, passa no caixa e foi embora. Agora, se você quer ir lá e fazer uma compra com calma, tranquilo, você vai fazer essa mesma compra no mesmo local.
né? Então, a gente posiciona muito essa relação do cliente entender a loja e fazer naquele momento a compra como ele quer. Porque nós oferecemos a comodidade, a facilidade de estacionar na frente, o conforto do ambiente, né, climatizado, bem arejado, e um bom atendimento, junto com o que é principal, porque o nosso foco hoje é trabalhar os produtos perecíveis, que a gente inclui nos perecíveis, hortifruti, que é o nosso forte, isso eu falo de boca cheia, os colaboradores falam muito, a gente entrega o melhor hortifruti da cidade, né? Trabalhar com açougue, com carnes selecionadas, nobres, também para que o cliente saiba o que ele está levando. Frios, uma variedade muito grande de frios, e a nossa padaria e rotisseria, que é 100% produção nossa. Então, por quê? O que eu acabei de falar, o café Melita, Coca-Cola, o sabão Omo, na minha prateleira ou na prateleira de qualquer outro supermercado é igual. Sim, perfeito. Eu tenho que ser justo, o meu preço tem que estar equilibrado, mas eu tenho a realidade que às vezes eu não consigo uma negociação tão forte quanto um atacarejo consegue. Uma grande rede, né? Claro. Mas eu sei que o meu preço tem que estar justo. Se o preço fora de promoção é R$10, não adianta eu querer vender por 14. A referência é os R$10. Então é esse o posicionamento que a gente leva. Mas o diferencial que vamos trabalhar qualidade. Vamos trabalhar alguma coisa que eu leve a mais para o nosso cliente, né? Esse conforto, essa dinâmica, essa compra rápida, essa experiência de ser vizinho, de estar ali batendo um papo, estar conversando. Então a gente cria muito esse vínculo e oferecendo produtos diferenciados. Então hoje o nosso olhar na Casa Express é muito voltado para isso, porque se eu fosse querer vender preço, eu seria mais um brigando por preço, né? Então a gente olha hoje, e aí está muito em destaque a parte de saudáveis, né? O hortifruti hoje é muito saudável, a praticidade de você comprar fruta picada, descascada, porcionada, salada de fruta pronta, né? Cebola já picada. Então você vai para essas possibilidades. Perfis de públicos diferentes. Porque é prestação de serviço já, né? Porque aí o cara é o solteiro, é a solteira, é o idoso que de repente não está querendo fazer esse tipo de movimento. É isso aí. Então, vamos dizer assim, eu falo que são vários negócios dentro do mesmo negócio. Perfeito. Né? Então, hoje nós tivemos essa construção toda no período de Galegão e hoje Casa Express, e acreditamos que temos essa ciência. Nós temos que continuar aprendendo, temos que continuar acompanhando o que o nosso cliente está desenvolvendo, está querendo, né? Porque esse é o nosso objetivo, é servir. Né? Servir o cliente, e essa dinâmica não pode parar. E a mão de obra? A mão de obra, que eu acho que isso é um ponto crucial. Hoje, inclusive, o pessoal que está nos acompanhando aí, a gente está gravando no dia 1º de outubro. Hoje tem duas datas bem relevantes. Uma que é o Dia do Vendedor, o Dia dos Vendedores, aqui o cara da área comercial, o Dia Internacional do Vendedor, e outro que é o Dia Internacional do Idoso. E existe um movimento hoje no mercado, já que a gente vai falar de mão de obra, que vem na concepção da recontratação dos 60+, né? Então isso tá muito, muito em alta, e acho extremamente importante, até porque aumentou a longevidade das pessoas. Antes as pessoas com 60 anos já estavam muito velhas e morriam. Hoje as pessoas vão a 80 e pouco, 90, 100 anos, cada vez mais tendo pessoas de 100 anos. Esse cara, com saúde, com total condição de estar trabalhando, com conhecimento, com experiência, por que não voltar? Como é que é a mão de obra hoje dentro de um varejo alimentar? Haja vista que, você concorre com outras redes maiores, ok, mas nem é essa a questão. Você concorre com o shopping center, você concorre com empresas, inclusive, né, oferecendo programas de treinamento, pegando o indivíduo, quando jovem, com zero conhecimento e preparando ele. Como é que a gente se torna atrativo o suficiente, Márcio, para que alguém resolva trabalhar no varejo alimentar? Esse é o grande desafio. E nós temos que lembrar que o supermercado acaba sendo sempre a porta de entrada para os jovens no seu primeiro trabalho, em muitos casos. Passado como empacotador, né? Aquela coisa. Exatamente. Então, e aí a gente sabe, isso a gente trabalha muita relação com o nosso líder e com a nossa equipe, que nós estamos ali para formar outras pessoas.
porque às vezes é a primeira experiência de saber lidar, de saber trabalhar, não só abastecer um produto, não Sim. só registrar o produto no caixa, não pegar um pão, mas é a conversa, é a apresentação. Então a gente acaba tendo um papel muito importante na vida desse jovem, né? Mas escola. Eu diria que sim, Uhum. né? Essa experiência é muito importante. Mas hoje eu falo que está muito desafiador trabalhar com o jovem, sabe? Eu vou colocar de uma maneira que nós erramos, em contexto geral errou, porque disse muito para ele quais eram os seus direitos, mas não apresentaram para eles que eles têm deveres, que eles precisam ter responsabilidades. Então eu sinto que hoje a maior dificuldade que nós temos é isso, né? E por qualquer coisa, não me agradou, eu não quero, eu não vou. Então esse eu digo que é um grande contexto de desafio, certo. Mas tem bons jovens, tem pessoas com vontade, e eu digo que assim, nós temos que continuar investindo, nós temos que continuar fazendo esse papel, né? Você acertou em cheio, porque nós estamos vinculados muito com prestação de serviço, nós precisamos de mão de obra, então estamos ligados a isso, então a gente tem um trabalho constante, né? Tem uma pessoa que nos presta serviço de treinamento, de acompanhamento de equipe e desenvolvimento, né? Para que isso seja evoluído constantemente. Sempre tivemos, não vou dizer só os 60 mais, né? Num contexto geral, pessoas mais maduras, experientes, né? Que têm vontade e hoje precisa se sentir útil. Sim. Né? Tem muita capacidade para entregar, para fazer e se sentir útil, então hoje a gente tem. E o que é interessante é que a gente começa a adequar em algumas situações. A gente tem o caso de colaborador que trabalha 4 horas. Já é aposentado, já tem tudo, já trabalhou conosco antes de se aposentar, depois que se aposentou, não, vou parar. Parou por 1 ano e voltou. Não, se adaptou e voltou. 4 horas é excelente, Claro. né? Então ela cuida da casa, ela tem o seu tempo e vem trabalhar por 4 horas e ela está ali com a maior dedicação do mundo, com a maior vontade de servir. Legal. Né? Então é esse produto. Então a gente cansa, né? Exatamente. E se sentindo útil, né? Sim, claro. Porque você imagina, você só se aposentar e ficar dentro de casa e achar que da cabeça da pessoa tudo para. Então a gente vai construindo. É até gostoso de ver, porque você faz essa mistura de idades, de experiências e tudo mais, né? Então eu acho que a pessoa 60 mais ou uma pessoa de mais idade tem muito para ensinar. Perfeito. Né? Esse eu acho que se o jovem, ou num contexto geral, a gente passar a olhar, entender como que cada um age, por que que ele faz daquela forma, por que que ele serve tanto às outras pessoas, por que ele está sorrindo tanto, né? Então essa experiência de vida tem muito para ensinar. Então o desafio é mão de obra, né? Legal. E eu acho que hoje o que a gente coloca na nossa empresa um pouco diferencial, porque nós temos alguns benefícios que a gente acaba oferecendo para o colaborador para ser realmente vantajoso. Nós temos um fato que o domingo a gente trabalha, mas nós não trabalhamos o horário das 8 da manhã às 8, 10 da noite, nosso horário é reduzido, é das 8 às 14. Então, o que o colaborador fala, ele ainda tem um dia para aproveitar. Sim. E tem um outro fato, no supermercado hoje não é mais necessário pagar o dia trabalhado do domingo e dar a folga, você só dá a folga. Nós continuamos pagando esse benefício para o colaborador. Então, todo domingo trabalhado, ele já conta lá, eu quero trabalhar 2 domingos, porque eu vou ter esse rendimento extra. Legal. E principalmente com esse olhar. Então, a gente está olhando muito o colaborador, sempre buscando adequar e melhorar para ter uma mão de obra interessada e querer trabalhar. Márcio, bom, inaugurou há pouco tempo a Casa Express ali do Vitor Conter. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi a recepção dessa nova unidade aí, como é que tá sendo, como é que foi o lançamento e como é que as pessoas receberam ali no bairro a nova Casa Express. Esse é o grande desafio, né? A gente tem conversado um pouco a respeito disso, porque como nós não somos um supermercado tradicional, padrão, que vai abrir a loja e vai colocar arroz, feijão, azeite, leite e carne barata, né? Não é essa... Pra fazer uma ação de guerrilha, né? Tu conhece bem? Sim. Então, o nosso posicionamento é de apresentar
o nosso negócio para o cliente, né? De estar trazendo ele na loja e ele precisa que na loja ele entenda o que nós oferecemos, como é nosso negócio. Então, é uma construção, é um passo a passo, é um dia a dia. E está sendo muito prazeroso porque a gente já tinha clientes que frequentavam aqui a loja do Jardim Blumenau, outros que por algum motivo conheceram, ou minha filha mora lá, ou minha filha já falou, ou passo por lá, e estão indo na loja, e estão entendendo qual é o perfil do negócio. Então, está sendo muito positivo, DJ, principalmente porque é a resposta do cliente. É o feedback que o cliente nos traz. É a experiência de entender a loja e olhar, às vezes, fazer questionamentos, a gente explicar, e ele sugerir até alguma coisa para a gente entender, que pode ser que aquele bairro seja diferente. Um exemplo, hoje nós estamos falando, né, do formato da loja. A loja lá é maior, sim, mas eu tenho lá exatamente os mesmos produtos que eu tenho no Jardim Blumenau. Você não vai falar que tem um produto aqui que não tem lá ou vice-versa, porque essa é a proposta. Principalmente porque eu preciso que o cliente entenda e me diga, né, o que é que ele procura. Então, essa construção está sendo feita, muito interessante, muito positivo. Curioso que a gente ouve falar na loja, às vezes está um lá com um vídeo ligado, mostrando para outra filha, mostrando para alguém a loja, porque ficou um layout diferente, ficou uma apresentação muito bonita, né? Como a gente escuta, mas parece que eu não estou no supermercado, né? Então, essa característica realmente que a gente quis trazer para o cliente. E é uma construção, né? Isso nós estamos muito felizes, assim, pela receptividade e sabemos que temos muito a oferecer ainda e muito a crescer. Legal. Bom, Márcio, e tem uma coisa que é da história, da tua história dos negócios, nesse sentido que você comenta de ouvir a comunidade, que foi o Panetone do Bem, né? Uma iniciativa muito bacana que foi lançada para o Blumenau. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é uma informação bacana aqui para a nossa audiência. Sim, isso foi eu acho que um ponto muito interessante e até que mostrou o Galegão, que era um supermercado de bairro, para uma extensão maior, né? Essa campanha surgiu e foi muito interessante porque foi nos estímulos, conversando com a equipe, né? A gente tem muitas crenças, acredita que temos que fazer a nossa parte no meio, num contexto geral, e aí a gente estimula, né? O que pode se fazer, como pode se desenvolver e tudo mais. E nós fizemos a primeira campanha, foi no segundo ano, que nós estávamos ainda como amigão, no segundo ano de loja, o primeiro ano foi logo recém-inaugurado, no segundo ano, a gente discutindo com a equipe, nós precisamos fazer uma campanha, nós queremos envolver vocês, queremos envolver os clientes para ajudar alguém. E aí, naquele momento, vamos fazer uma árvore e vamos colocar lá para doação para uma entidade. Mas qual vai ser a entidade? Quem que nós vamos ajudar? Aí começou a discussão, nesse meio termo, vamos ajudar as creches, vamos fazer para as crianças. Legal. Beleza, ótimo. E quem vai ser? Essa e essa. Uma colaboradora falou assim, mas por que nós não ajudamos um ancianato? E naquele momento, a gente optou, beleza, vamos ajudar então uma creche e vamos ajudar um ancianato. Fizemos a campanha, o cliente pegava uma bolinha e escolhia lá, estava escrito que podia dar um presente, comprar alguma coisa, e fazíamos aquela situação. Final da campanha, programamos, a equipe fazia a entrega, né, os colaboradores iam lá fazer as entregas, mas quando chegou ali nos dias finais, tinha sobrado bolinha dos idosos. E as bolinhas das crianças tinham ido todas. Beleza, nós assumimos, né, a empresa faz um presente para cada um e vamos doar lá. Mas o detalhe foi que quando eles chegaram para fazer a ação e a entrega nas creches, naquele dia nós éramos o terceiro empresa ou ação que estava indo levar alguma coisa para as crianças na creche. E quando nós chegamos no ancianato, nós éramos o único que tinha ido fazer um Natal para aqueles idosos. E a receptividade do colaborador foi oposto. Quando nós voltamos, o colaborador eles sentaram na mesa, falaram, como é que foi? Como é que foi a campanha? Foi ótimo, foi maravilhoso. Mas nós só fazemos uma próxima campanha se for para ajudar os ancianatos. Porque nós não fomos levar.
Nós fomos receber. O tamanho do carinho, o tamanho da atenção, o tamanho da felicidade que os idosos transferiram para nós foi absurdo. Então, se construiu que, beleza, nós vamos ajudar os idosos. Mas e agora, de que forma? Aí surgiu, foi uma ideia minha que eu falei assim, poxa, nós temos que ter um produto que está referente. Como não funcionou a adoção, né, do idoso na campanha, vamos fazer um produto que a gente vai vender, e vamos reverter o lucro para esse determinado, né? Daí a gente vê como vai fazer. E nós começamos a campanha do Panetone do Bem dessa forma. Então vamos fazer panetone, vamos produzir panetone, o lucro do panetone nós vamos revender. E aí começamos essa campanha e foi um sucesso e começou a tomar proporção e é fornecedor que chegava e comprava 1000 panetones, outros. Falei, gente, não é esse o objetivo, porque daí nós, como diz, começamos até a desvirtuar. Isso escalou muito rápido. Com outro objetivo, mas é formidável porque criou-se essa referência ao panetone e outra, não era só por ajudar, era pela qualidade, era pelo contexto, era pela prestação de contas que a gente fazia. Tudo se alinhou para fazer o bem, né? Isso. E aí, é muito orgulho, eu falo que hoje a Rede Top ainda continua e dá sequência a essa campanha e trouxe, claro, eu não vou dizer que foi uma marca criada junto com o Galegão, criou, fortaleceu o Galegão e hoje segue fortalecendo o trabalho que a Rede Top faz. Que legal. Então, eu acho que essa construção, esse lado de empresa, a empresa precisa precisa dar lucro. Claro. Perfeitamente, claro. Mas tem que contribuir, tem que fazer a sua parte, valor, tem que envolver as pessoas, né? Legal. Bom, Márcio, foi ótima a nossa conversa, conhecer mais a fundo a tua história, né, de empreendedorismo desde lá do comecinho, pelo Brasilzão, né, muito legal isso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e finalmente em Blumenau, ajudando, conquistando mercados, literalmente, né, na área do supermercado e hoje nessa área bem específica do Casa Express, que é um modelo muito bacana, né, desse pequeno mercado, esse mercado de proximidade que traz esse contato direto com o público, né, e tem essa aderência da comunidade, da vizinhança. É muito bacana ver que isso está dando resultado e gera, né, atende às necessidades das pessoas aqui da nossa cidade. Super obrigado pela nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade de vocês de compartilhar um pouquinho da minha história. Até acho que acabei falando demais, porque a gente vai lembrando de coisas e vendo, e hoje vocês me fizeram a voltar aqui, a parar e pensar o que vida maravilhosa que eu estou vivendo, né? Que Deus tem me proporcionado experiências maravilhosas aí e poder estar em Blumenau, contribuir, fazer novos amigos, fazer novos clientes e quem sabe daqui a pouco levar uma Casa Express para mais algum lugar de Blumenau. Legal, obrigado, Márcio. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter. E DJ, a gente gosta bastante de falar disso, né? Que não existe momento, idade ou até mesmo situação que você não possa em algum momento mudar, né? Então o Márcio trouxe aqui uma trajetória, que para mim até surpreendeu. Eu conheço o Márcio já há um tempo, mas conheci o Márcio já no varejo alimentar. Sabia da conexão com o agronegócio, né, com pecuária e com agricultura, mas não sabia da conexão com o têxtil, né, que é uma novidade, que tinha vindo lá de Londrina, que tinham tido uma operação dentro da indústria têxtil. E é legal porque nunca é tarde para a gente recomeçar alguma coisa, né? Nunca é tarde para a gente criar algo novo, nunca é tarde para a gente se propor novos desafios e superar eles, né? Estava praticamente já encerrando a trajetória no varejo alimentar quando fez a venda e numa dessa volta mais uma vez e monta um novo negócio, já está na segunda loja e acabou de falar no fechamento, quem sabe mais uma loja quando vai no Blumenau. É só para mostrar que a galera é dinâmica e ninguém para. Valeu? Forte abraço. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.